Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal A Barca Marina. Eu sou Marina Ruivo e no vídeo de hoje eu vou falar sobre este livro aqui, Escrevendo com a Alma, de Natalie Goldberg. Este livro, a edição que eu tenho, ela já tá bem toda zoadinha, dá pra ver. Ela já tomou, já caiu café, já derrubou água, ela me acompanha há bastante tempo. Mas eu sigo aqui com ela. É um livro que eu já dei de presente, que eu indico para muita gente e com o qual eu venho trabalhando em turmas, disciplinas com alunos e oficinas há bastante tempo. Então, eu vou comentar um pouquinho sobre ele. Primeiro, então, antes de falar, continuar a falar sobre o livro, eu queria lembrar para você, se você ainda não se inscreveu no canal, não deixa de se inscrever e de curtir, se inscrever ali, e curtir este vídeo. E aí conta para mim se você já tinha ouvido falar desse livro, se já leu, se conhece. Esse livro eu recomendo muito para todo mundo que gosta de escrever, que quer escrever e se sente travado. E para quem, inclusive, para quem nem sabe o que quer escrever. Eu digo isso porque, como eu trabalho com ele, com alunos, de faculdade, alunos que nem estão pensando, em ser escritores, nada disso, mas o resultado é sempre muito gostoso, as pessoas ficam muito encantadas com a prática de escrita que a Natalie Goldberg propõe. E em geral as pessoas inclusive falam, nossa, tive ideias, depois comecei a escrever coisas, ou até assim, o meu trabalho, eu tava com uma aluna, me comentou isso ontem, que ela tava enroscada com a escrita de um artigo que ela tem que escrever para o PIBIC, para a iniciação científica, é uma aluna da pedagogia. E com o trabalho que a gente fez de prática de escrita, baseado aqui na Natalie Goldberg, no exercício da Natalie, ela acabou depois se empolgando e destravando, inclusive na escrita do artigo. Ela falou que estava com, acho que 5 páginas, não, acho que 3 páginas escritas, e aí chegou a 8 páginas, assim, de um dia para o outro, que ela ficou muito contente porque ela não estava sabendo por onde ir, e que aí o exercício que foi proposto a partir aqui da Natalie ajudou bastante. Então, tudo isso para dizer que este livro, ele é fabuloso, ele ajuda muito, e é uma leitura, inclusive, muito gostosa, em que ela, às vezes eu brinco, a própria leitura do livro ela é um tanto quanto terapêutica, porque o jeito como a autora escreve é um jeito, assim, com palavras ao mesmo tempo muito simples, mas muito profundas, que nos atingem mesmo, como se nos atingissem a alma, o título fica um pouco assim, a gente pode falar, nossa, será que é um livro de autoajuda? Mas não tem nada a ver. Eu lembro que a primeira vez que eu escutei falar sobre ele foi numa oficina não, era um lugar onde eu fazia oficina com o Marcelino Freire, oficina de escrita, mas ele estava recebendo numa palestra, num evento, um debate, a poeta Angélica Freitas. E ela que falou, olha, tem um livro que inclusive o título parece de autoajuda, mas não, é fabuloso, é uma autora norte-americana, budista, e em que ela procurou trazer os princípios da meditação, então não tem nada a ver com religião. Se você também tem a sua religião, não se preocupe, não tem nada a ver, só que o que ela faz é o seguinte, ela procurou trazer os princípios da meditação, da prática de meditação, para a prática de escrita. Esse livro foi publicado originalmente nos Estados Unidos em 1986, então ele é bem antigo, só a tradução aqui para o português que é recente. Ou relativamente recente. Aliás, foi traduzido pela Camila Lopes Campolina. É sempre legal a gente falar, A edição aqui que eu tenho é logo do início de 2008, da Martins Fontes, WMF Martins Fontes. Então, o que acontece? Ela trouxe estes princípios da meditação, a ideia de uma prática em que você, aconteça o que acontecer, esteja você triste, feliz, muito contente, desanimado, apreensivo, angustiado, enfim, esteja você como estiver,
se você fosse meditar, você sentaria diante lá, né? Sentaria na sua almofadinha de meditação e ficaria lá aquele tempo dedicado à meditação, seja lá 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos ou muito mais, e faria a sua prática. A ideia é você fazer a sua prática independente de como você está, você manter esse compromisso com a escrita, e este compromisso com a escrita que acaba realmente por te levar a um encontro com você, um encontro consigo mesmo, né? Há um destravar da sua escrita. Então, assim, a gente realmente costuma colocar tantos obstáculos, né? Para nossa escrita, né? Porque, eu vou ser considerado isso, aquilo, vou ser julgado, isso e aquilo. E, assim, realmente, para mim, foi este livro que me ajudou a colocar a escrita como uma atividade constante, né? Em que a própria escrita vai alimentando a escrita, em que a gente começa a descobrir mas sobre o que eu vou escrever? A gente começa a descobrir a partir desses exercícios, né, de prática, em que ela inclusive não trabalha com tema, ela trabalha sempre com o estímulo, né, algo que vai funcionar como um disparador, em que a gente fica, aí essas práticas são, dentro desse princípio da meditação, a gente vai ficar sem parar escrevendo, né. A ideia de você furar o bloqueio que a nossa mente costuma colocar. Então, você não vai ficar pensando, será que tá legal? Não, eu vou, né? Você vai fazendo a sua mão alcançar o mais rápido que ela puder a escrita. O seu pensamento, né? Então, são exercícios, assim, muito gostosos. Ela vai tratar, tem títulos como, por exemplo... Ela começa falando, né, papel, caneta e a mente do iniciante, a ideia das primeiras impressões, a prática de escrever, compostagem, estabilidade artística. Então ela fala o quanto esta prática em que ela vinha realizando, né, ao longo dos anos, e escrevendo esses cadernos, juntando os cadernos, o quanto isso foi trazendo essa estabilidade artística e o desenvolvimento e o encontro desta voz literária. E para mim, foi assim, eu tenho aqui os caderninhos, uma hora eu posso mostrar para vocês, alguns até nem estão exatamente aqui, porque já foram usados e como se eu já tivesse extraído tudo que eu podia extrair, ou pelo menos que eu acho que eu podia extrair, mas eu venho fazendo, né, não consigo muitas vezes escrever todo dia, como seria... o ideal, né? Mas ela sempre fala, isso é um ideal, né? A gente tenta chegar perto, mas a gente não se massacra. A ideia aqui não é massacrar, né? Então, mas isso vai trazendo essa estabilidade. Na verdade, assim, os poemas que eu, inclusive, eu publiquei neste livro que saiu em 2019, pela editora Patois, Nossa Barca, tem muito a ver, vieram dessas práticas. Eu estou agora com um novo livro para ser publicado, e os poemas também surgiram, né, desse tipo de prática. Então, assim, para mim é realmente muito maravilhoso, né? Ela vai falar do poder do detalhe original, das obsessões, a gente pegar as nossas obsessões, sabe aqueles pensamentos que ficam na nossa cabeça, que vêm, mas será que isso, será que aquilo, será que eu devia... As histórias que a gente sempre conta, todo mundo aqui tem histórias que conta sempre, né? Para cada pessoa que sabe, que vai se aproximando, que conhece, para amigos, histórias que a gente repisa, inclusive. Então, por que não pegar essas histórias e colocar, vamos tirar elas da gente, vamos colocá-las no papel, né? É maravilhoso. Esse tipo de coisas. Aí ela tem, né, sacadas muito bacanas, né? Então não escreva em troca de afeto, né? A sua escrita não é para você conquistar nada ou ninguém, né? Ela não é essa a finalidade. Então são coisas assim, e inclusive o livro é legal, eu vim aqui, bebericando vinho nervosamente, ela brinca assim de você, ela vai falar, né, de escrever em cafés, escrever em restaurantes, então mudar o espaço, se isso interfere ou não, como que você pode se aproveitar disso, né? Escrever é um ato coletivo, tem textos lindos, eu vou ler alguns trechinhos aqui para vocês, mas queria só dizer ainda também que assim, o livro a gente pode ler do começo ao fim, que é como eu fiz,
uma vez e mais vezes, mas a gente pode também depois abrir e ler. Os capítulos são curtos e independentes, né? Então a gente pode de repente ler só um deles vou pegar uma inspiração aqui e a partir desse capítulo eu vou sentar e escrever. Então é muito bonito. Eu vou agora separar alguns trechinhos, ler alguns trechinhos para vocês. Então tem um trechinho que eu separei logo no prefácio, que eu já gosto, em que ela fala, né? Na época que o livro saiu, em 1986, lá nos Estados Unidos, fez muito sucesso. E foi, inclusive, o momento em que se começou a abrir estantes nas livrarias para livros sobre escrita, né? Então ela falou que aí as pessoas perguntavam para ela, né? Mas por que todo mundo quer escrever? E ela diz assim: não acho que todos tenham a pretensão de escrever o maior romance do século, mas todos sonhamos poder contar as nossas histórias, descobrir nossa maneira de pensar, sentir e ver as coisas antes que a morte nos leve. A escrita é um caminho para nos encontrarmos e nos aproximarmos de nós mesmos. Pense comigo. As formigas não sabem escrever, nem as árvores, nem os cavalos puros sangues, nem os alces selvagens, nem os gatos de estimação, nem a grama, nem as pedras. Escrever é uma atividade exclusivamente humana. Pode até estar gravada em nosso DNA. Ela deveria ser incluída na Declaração de Independência, ela é uma norte-americana, né? Juntamente com outros direitos inalienáveis. Direito à vida, à liberdade, à busca da felicidade e a escrever. E é uma atividade barata, tudo que você precisa é papel, caneta ou computador, se faz tanta questão, livro de 86, e a mente humana. Que lacunas da percepção inexplorada você deseja pesquisar? Em que outono a lua entrou na sua vida? Quando foi que você colheu frutas silvestres em seu momento mais quintessencial? Quanto tempo demorou para você ganhar a sua primeira bicicleta de verdade? Quem são os seus anjos? Em que você está pensando? Em que você não está pensando? O que você está olhando? O que você não está olhando? Escrever traz mais confiança, ensina a despertar. E aí são trechos, eu peguei só esse do prefácio, porque é muito inicial e porque na verdade eu acho que eu teria dificuldade, tem muitos trechos que eu gosto demais, mas eu acho que já deu para dar um gostinho. E você aí já tinha visto, já tinha ouvido falar desse livro, já tomou contato? Me conta um pouquinho, espero que goste. Eu acredito que eu vou voltar a falar desse livro, porque ele merece, mas eu acho que já deu para dar um gostinho. Não esquece, então, de curtir, compartilhar esse vídeo, se puder, e se inscreve no canal. Até a próxima. Obrigadão. Tchau.